Olá, você conhece a geometria das figuras planas em 2D? Gostaria de conhecer, embarcar na viagem das figuras planas? Sim ou não? Então, vem comigo! Olá, meus queridos alunos do Matemática e Realidade, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o professor Ramon e nessa videoaula nós vamos introduzir a geometria métrica plana, ou simplesmente geometria plana, beleza? Você sabe o que é a geometria plana e para que ela serve? Clique em curtir, tá? Faça comentários e não deixe de se inscrever no canal, porque sempre vão ter vídeos novos, beleza? Vamos começar? Então vamos lá. Vamos iniciar agora o curso de geometria plana. Você sabe de onde surgiu a geometria e para que ela serve? Então, a geometria surgiu com a necessidade dos antigos expressarem seus cálculos por meio de figuras e formas ditas geométricas, tá certo? Ou seja, ela surgiu da necessidade dos antigos expressarem cálculos matemáticos por meio de figuras e formas geométricas, que nos auxiliam até o dia de hoje para quem faz pesquisa em áreas diversas. E ela está muito presente, como engenharia, física, biologia, química e etc. Tá bom? Chama-se geometria plana aquela geometria. Que geometria? Geometria que tem por ambiente de estudo as figuras geométricas em uma ou duas dimensões. Beleza, pessoal? Então, e a geometria? O que é a geometria, professor? Geometria é o estudo que relaciona as figuras geométricas de duas ou três dimensões com os espaços onde elas ocupam, tá certo? Então, pessoal, a geometria ela se caracteriza justamente por associar os espaços dessas figuras com elas próprias e as suas propriedades, beleza? E como de costume, nós vamos ter uma motivação por trás desse estudo. Pedro está andando pela sua cidade para ir até o centro, quando se depara com duas ruas que começam paralelas e terminam no centro, como indica a figura abaixo. De acordo com a figura, em qual ponto está localizado o centro da cidade de Pedro? Beleza? Então, são duas ruas que começam paralelas e terminam, que a gente vai definir, elas terminam se cruzando, tá certo? A gente vai chamar essas retas, né? Essas ruas de ruas concorrentes, tá certo? Mas como que a gente vai determinar o centro dessa cidade? Beleza? Então pensem aí. Então, antes de começar estudos de geometria, precisamos de algumas definições, tá certo, pessoal? A gente vai começar fazendo aquele esquema que chama esquema axiomático, ou seja, a gente vai dar alguns postulados e por meio desses postulados, a gente vai ver o que é um postulado daqui a pouco, a gente vai construir a geometria, seja ela métrica plana ou a de posição espacial, tá certo? São as duas geometrias mais importantes no estudo que a gente faz no ensino médio. Então, chama-se conceito primitivo um ente matemático que não temos uma definição própria, tá certo? Isso se chama um conceito ou uma noção primitiva, tá certo? São conceitos primitivos, o ponto, a reta e o plano. Ah, professor, mas o que é o ponto? O que é a reta? O que é o plano? Esses três conceitos a gente simplesmente não define. Então, esses três conceitos não se definem, tá certo? Eles são conceitos primitivos. Não conseguimos definir o que são esses objetos de fato. Eles decorrem somente da experiência e observação. Porém, a partir deles, podemos construir o restante da geometria plana e também da geometria espacial, tá certo? Representamos ponto, reta e plano conforme a figura. Então, um ponto, ele pode ser representado como um ponto de uma caneta, tá certo? Já a reta é representado como uma linha, tá certo? E um plano é representado mais ou menos como a gente vai ver que é um paralelogramo, né? Sabe? Sim, a gente pode representar um plano por meio de um quadradinho, um paralelogramo, até mesmo um círculo ou uma figura meio ondulada, assim, sem problemas, tá? Então pense no ponto como a ponta da caneta, a reta como sendo uma linha que você traça no papel e o plano justamente como uma folha de papel, tá certo? Para facilitar o entendimento. Então, definição: chama-se postulado ou o que a gente chama de axioma, uma sentença matemática verdadeira por si mesma, sem a necessidade de uma demonstração, tá certo?
Na visão empírica, ela é algo verdadeiro por si só. Na geometria, existem três postulados importantes, a saber, nós temos três postulados: o postulado da existência, o postulado da determinação e o postulado da inclusão. Tem mais do que esses postulados, mas por enquanto eu vou colocar só eles, né? Assim, num curso inicial, é bom a gente conhecer pelo menos esses três, tá bom? Então vamos conhecer o postulado de existência. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de falar que todos os conceitos que a gente vai acabar definindo, eles decorrem desses postulados, tá certo? Ou seja, significa que, tipo, nada é por acaso. Tipo, por que que eu posso traçar uma reta na folha de papel? Entendeu? Tipo, eu pego a caneta e traço essa reta, mas é um pouquinho mais a fundo disso. Na verdade, o postulado da existência vai falar que existem retas e existem planos, tá certo? E eles estão justamente na nossa imaginação, mas eles existem. Que pode ser aproximadamente, a reta pode ser uma linha, né, no papel, e o plano pode ser a própria folha de papel, tá certo? Mas mesmo assim, a folha de papel, ela tem uma, uma espessura mínima, assim, que forma um volume. Essa folha de papel tem um volume. A ponta da caneta também tem uma certa espessura. Então, realmente, as coisas 2D, as coisas da geometria plana, elas só existem na nossa imaginação. Porém, a gente pode representá-la desta maneira, tá bom? A geometria que existe no mundo real é a geometria 3D, ou seja, geometria espacial, que é um curso depois desse, tá bom? Então, postulado da existência. Existe reta e nela, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Esse termo infinitos pontos não está definido, então a gente vai falar que é tantos pontos quanto quisermos, tá bom? Quando eu falar infinitos pontos, significa tantos pontos quanto você quiser. Qualquer número de pontos que você quiser é o que vai ser, tá certo? Qualquer número mesmo. Existe plano e nele, bem como fora dele, existem infinitos pontos também, tantos pontos quanto quisermos. Então, postulado da existência, prestem bem atenção, ele fala que existe a reta, tá certo? Ela vai ser traçada aí, e dentro dela, como fora dela, existem infinitos pontos. A reta é um conjunto de pontos, tá certo? O plano também. O plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. O plano ele é composto por infinitos pontos e fora dele também tem infinitos pontos, tá certo? Postulado de determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Esse postulado clássico, ele fala que dois pontos distintos passa uma única reta, tá certo? Aquilo que a gente já está um pouco acostumado a ver aí nos vestibulares, no Enem, no ensino médio, tá certo? É um postulado, ou seja, ele não tem como demonstrar, tá certo? Três pontos não colineares, pontos que estão numa mesma reta, são chamados pontos colineares. Então, pontos que não estão na mesma reta são pontos não colineares, tá bom? Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles, tá certo? Então, quando eu tenho três pontos que formam, por exemplo, um triângulo, né, que a gente está acostumado com um triângulo, então eu vou falar dele. Mas a gente não definiu ainda o que é um triângulo, tá? Mas três pontos não colineares que formariam esse, entre aspas, triângulo, ele determina um único plano que passa por eles. Esse plano é feito num formato, entre aspas, de um triângulo, entendeu? Um triângulo achatado, né? E o postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida nesse plano, tá certo? Então, pessoal, o que o postulado da determinação fala? Ele fala que se eu tenho dois pontos distintos, eu vou ter uma única reta passando por eles, como você está vendo aí. E se três pontos não colineares, eles determinam um único plano que passa por eles. Além disso, o postulado da inclusão fala que se uma reta tem dois pontos distintos dentro de um plano, então ela vai estar contida inteiramente nesse plano, beleza? Os pontos serão denotados por letras maiúsculas do alfabeto latino
E um ponto a gente fala que eles não têm dimensão, tá certo? Que letras? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até X, Y, Z, tá bom? As retas serão denotadas por letras minúsculas do alfabeto latino, a saber, Azinho, Bzinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, todas as letras do alfabeto latino minúsculas, tá? A reta tem uma dimensão, tá certo? Os planos serão denotados por letras minúsculas do alfabeto grego, tá certo? É o alfabeto que a gente usa bastante aí em geometria plana. Ele tem duas dimensões, o plano, tá certo, pessoal? Então a gente vai usar as letras alfa, beta, gama, delta, eta, zeta, pi, fi, rho e etc, tá bom? Dito isso, vemos a representação que usaremos durante o curso. Então, o ponto, a gente vai fazer uma pontinha da caneta e vai representar por uma letra maiúscula, P, por exemplo. A reta vai ser uma linha reta, tá certo? Traçada com o auxílio de uma régua, por exemplo. E vai ser a reta R minúsculo, tá certo? E o plano, a gente vai falar que é o plano alfa, tá? Que é a letra minúscula do alfabeto latino, é a primeira letra, tá? Além disso, a linguagem de conjuntos que aprendemos nas aulas de álgebra serão utilizadas aqui, tá certo? Então, aquela linguagem que você aprendeu nas aulas de conjuntos, que está lá no ensino médio, você também utilizará aqui. Nós vamos utilizar essa linguagem de forma mais ou menos constante, tá certo? Você tem que entender que um ponto, ele é apenas um elemento, a reta é um conjunto e o plano também é um conjunto. A reta é um conjunto de pontos e o plano também, tá certo? Então, vamos considerar uma reta em alguns pontos conforme a figura. Então, aqui nós temos uma figura onde representa a reta R e os pontos B, C, D, E dentro dessa reta R e A, F e G dentro do espaço de um plano, por exemplo, né? Mas não mostrei plano, então elas estão no espaço, tá certo? Nós temos que B pertence a R, que significa? Significa que o ponto B ele está dentro de R, ó. Ele está no conjunto de R, faz parte do conjunto de pontos que forma a reta R. C, D e E também estão em R, ó, pertencem à reta R. C, D e E também estão em R, tá bom? Mas A não pertence a R, porque A está fora de R, tá certo? A está fora de R. E F e G também não pertencem a R, tá bom, pessoal? Estão fora de R. Definição. Dada uma reta e dois ou mais pontos distintos, dizemos que os pontos são colineares se eles estão na mesma reta, beleza? Então, aqui nós temos uma reta e três pontos dentro dela. Se os pontos estão dentro da reta, esses pontos são chamados de colineares. No caso, os pontos A, B e C são colineares. Já aqui, a gente tem aqui R, S e T, mas T está fora da reta, tá certo? Então, significa que R e S são colineares, mas R, S e T não são colineares, porque T está fora da reta, tá certo? Por definição. Definição. Dadas duas retas, elas são ditas paralelas se são coincidentes ou estão no mesmo plano e não possuem pontos em comum. Então, aqui na folha de papel, eu representei um plano, tá certo? E aqui duas retas, R e S, tá certo? Elas são paralelas se elas são coincidentes, ou seja, se R coincide com S, ou seja, a reta S seria traçada nesse mesmo local aqui onde está indicado, a reta R, tá certo? A reta S passaria aqui, da mesma forma. Se elas são coincidentes, a gente diz que elas são coincidentes. Ou então estão no mesmo plano e não possuem pontos em comum, ou seja, elas estão aqui do lado no plano que eu, por exemplo, poderia chamar de alfa, mas elas não têm pontos em comum, tá certo? Não tem um ponto onde elas se interceptam, tá certo? Nesse caso, tratando R e S como conjuntos, nós temos que R inter S é vazio. A interseção entre essas duas retas, esses dois conjuntos de retas, é vazio, tá certo? Vamos ver outra definição. Dadas duas retas, elas são ditas concorrentes se elas tiverem somente um ponto em comum. Então, aqui nós temos representadas retas R e S. E o ponto em comum é o ponto P, tá certo? Então, elas são ditas concorrentes, elas estão se cruzando, tá certo? Num ponto só. Então, elas são concorrentes, beleza? Nas retas concorrentes, o que acontece?
R em interseção com S dá exatamente o ponto P, beleza? Como dois pontos determinam uma única reta, vejamos a representação de uma reta que passa por esses dois pontos. Nós temos aqui representada a reta AB, tá certo? Que é a reta R. Então, a gente representa dessa maneira, ó. Reta R é AB com a flechinha indo para a direita e indo para a esquerda, tá certo? Essa é a reta R representada pelos pontos A e B. Lembre-se que pelo postulado da determinação, dois pontos determinam uma única reta que passa por eles, tá bom? Vamos ver outra definição. Dados a reta R e os pontos B e C na reta R, dado um ponto A entre B e C, então ele forma duas semirretas, a saber. Então aqui nós temos representado a reta BC, tá certo? E um ponto A entre B e C. Esse ponto A, ele acaba formando uma semirreta AB, que eu represento dessa maneira, e uma semirreta AC, que eu represento desta maneira, tá bom? As semirretas são ditas opostas, e a reta BC, tá certo? BC, com a setinha aqui, né? É dita o suporte dessas duas semirretas, tá joia? Definição. Dada uma reta e dois pontos, quando não queremos ter a reta completa, limitamos ela com dois pontos. Assim, temos o segmento de reta AB, denotado como você está vendo aí. Olha só, aqui nós temos a reta AB, mas eu vou limitá-la pelos pontos A e B. Então, fica só esse segmento de reta. A gente vai trabalhar muito com segmentos de reta em geometria plana, tá certo? É bom você ter essa noção do segmento de reta, beleza? Outra definição. Dados 3 ou mais pontos num plano, dizemos que os segmentos AD e DB são consecutivos quando eles possuem um extremo em comum. Então, os segmentos AD e DB são consecutivos porque possuem o extremo D em comum, tá certo? AD e DB são consecutivos. Esses são os segmentos de reta, tá certo? É a forma que a gente representa, que a gente disse anteriormente. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Voltamos à nossa motivação. Observe na figura ao lado as duas ruas que começam paralelas e terminam no centro da cidade onde Pedro está indo, beleza? Então, Pedro está aqui ou aqui, né? E ele vê que as ruas são paralelas, tá certo? Elas não se encontram até esse ponto aqui, tá certo? Até esse quarteirão aqui. Os pontos indicam cada quarteirão da cidade. Agora, o ponto que indica o centro da cidade é justamente o ponto P, aqui demarcado. Por quê, professor? Que é o cruzamento das duas ruas, tá certo? Então, elas começam paralelas, ou seja, elas nunca se encontram daqui para cá, entendeu? Até aqui. Aqui a gente já tem outra reta, tá certo? Que a gente pode associar. Outras retas que são concorrentes, ou seja, elas se encontram no ponto P, entendeu? Então, a gente diz que as retas RS são concorrentes no ponto P, que é o centro da cidade. Então, Pedro estava indo até atingir o centro, que é onde as retas se cruzam, ou as ruas se cruzam, beleza? Interessante, não? Então, prosseguindo, pessoal, vamos para alguns exercícios resolvidos para podermos refletir sobre o conhecimento adquirido e aprofundar mais os nossos conhecimentos, beleza? Questão de número 1. Observe a figura abaixo representando o plano alfa, a reta R e os pontos A e B, como representado aqui. Preencha as afirmativas com verdadeiro ou falso e justifique as afirmativas falsas, tá bom? Aí nós temos várias afirmativas aqui, beleza? Então vamos para a nossa solução, pessoal. A pertence a alfa, tá certo? Então o ponto A, ele pertence ao plano alfa? Sim, ele pertence, ele é um ponto de alfa, tá certo? Ele está aqui. B é um ponto que pertence à reta R, ou seja, é a relação de um elemento com um conjunto, né? B está em R, pertence a R, tá aqui, ó. Tá na reta R aqui, representada, beleza? B é um ponto de R. AB pertence a alfa? E tem falso, né, pessoal? Porque AB é uma reta. E a reta é um conjunto. E um conjunto, uma relação de pertinência com outro conjunto, não faz sentido. Lembre-se que relação de pertinência relaciona elemento a conjunto. Enquanto a relação de inclusão relaciona conjunto com conjunto. Tá joia, pessoal?
Então, nesse caso, o correto seria AB contido em alfa, tá certo? Isso seria verdadeiro. R está contido em alfa, ou seja, a reta R, que é o conjunto dos pontos, ela que tem infinitos pontos, por sinal, pelo postulado da existência, e ela está contida inteiramente no plano alfa? Está, olha ela aqui, ela está dentro, tá certo? Do plano alfa. Ela não passa do plano alfa. B está contido em R? Falso, pessoal. Por quê? Porque relaciona elemento com conjunto, seria a relação de pertinência. B pertence a R e não B está contido em R, tá certo? É umas pegadinhas que a gente tem que tomar cuidado. A não pertence a R? Falso. Por quê? Porque A é um ponto de R, tá certo? Se A estivesse, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui no espaço, fora do plano alfa, eu diria que A não está em R, mas A está em R. Olha o A aqui. Tá bom, pessoal? Questão de número 2. Roberta quer ir visitar a sua avó. Ela sabe que, perto de onde ela mora, tem duas ruas que são paralelas, a saber, a Rua Canário e a Rua Tico-Tico. Além disso, há um cruzamento da Rua Tico-Tico com uma outra rua que ela não se lembra o nome, como indica a figura. Sabendo que as ruas não paralelas chegam na casa da sua avó, determina o ponto em que fica a casa da avó de Roberta. Então vamos lá, pessoal, solução. Esse é um problema aplicando o conteúdo estudado, tá certo? É uma aplicação que a gente pode fazer aí na geometria plana. Observe que as retas não paralelas, elas têm alguma interseção. Por quê? Porque aqui nós temos a Rua Tico-Tico e a Rua Canário, tá certo? Enquanto essa rua aqui, que ela não sabe o nome, é a rua que cruza a Rua Tico-Tico, tá certo? Logo, a casa da avó de Roberta não pode ser nas ruas paralelas, tá certo? Porque ela falou que tem um cruzamento. Ah, professor, eu teria que saber que é paralelo, né? Isso, são ruas que não se encontram. Aqui na figura elas não se encontram. E cadê a rua que é concorrente? É justamente essa que está aparecendo. É essa rua aqui. Portanto, a avó de Roberta fica na rua sem nome, no ponto P, porque é o ponto do cruzamento da rua sem nome com a rua Tico-Tico, tá certo? Que está mostrando aí, beleza? Terceira questão, questão da fake, diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Se duas retas são perpendiculares a uma reta do espaço, elas são paralelas? Será que é verdade? Se duas retas distintas são perpendiculares, toda reta perpendicular à primeira é perpendicular à segunda? Vamos ver a correta, né? Se duas retas distintas são perpendiculares a um plano, elas são paralelas, tá certo? Se duas retas não se cruzam, elas são ortogonais. E 3 pontos determinam um plano. Pause o vídeo e tente fazer, que nós voltamos com a querida solução. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Se você, por acaso, não conseguiu, vem comigo que eu te ensino. Vamos verificar cada uma das alternativas. Item A. Se duas retas são perpendiculares a uma reta do espaço, então elas são perpendiculares. Verdade? Não, elas serão paralelas. Por quê, professor? Justamente porque se eu tenho duas retas perpendiculares a uma reta lá do espaço que você está vendo aí, significa que essas retas serão paralelas. Mesmo reversas, elas ainda serão paralelas, tá bom? Na pior das hipóteses, elas podem ser reversas. B. Se duas retas distintas são perpendiculares, toda reta perpendicular à primeira é perpendicular à segunda. Falso. Por quê, professor? Pois toda reta perpendicular à primeira, então nós temos aí duas retas distintas que são perpendiculares. Toda reta perpendicular à primeira, tá certo? Pega uma reta que é perpendicular à primeira, ela vai ser paralela à segunda e não perpendicular, tá certo? Dá pra gente perceber aí pelo desenho, né? Se duas retas distintas são perpendiculares a um plano, elas são paralelas, tá certo? Então, esse item é o item verdadeiro. Por que verdadeiro? Justamente porque se elas são perpendiculares a um plano, elas são perpendiculares em particular a uma reta desse plano, né? Já que um plano tem infinitas retas, a gente consegue mostrar isso. Então, a gente faria uma construção, né? Pegaria dois pontos do plano e formaria uma reta. Aí daria um ponto fora da reta e continuaria formando o tanto de reta que a gente queria.
o tanto de retas que a gente quiser. Então, se duas retas distintas são perpendiculares a um plano, elas são perpendiculares a uma reta desse plano. Então, logo, elas são paralelas, tá certo? É parecido com a afirmativa A, tome cuidado. Agora vamos verificar as falsas. Se duas retas não se cruzam, elas são ortogonais. Falso, porque se elas não se cruzam, elas são paralelas ou coincidentes. Para elas serem ortogonais, elas teriam que formar um ângulo de 90 graus. E primeiro se cruzar, o que não está acontecendo aí no desenho que você está vendo. 3 pontos determinam um plano. Tem certeza? Professor, será que essa daí é verdadeira ou falsa? É falso. Por quê? Pois poderiam ser pontos sem problema algum colineares. E pontos colineares não formariam um plano, eles formariam uma reta apenas. Para ser um plano, ela precisaria ter, no mínimo, 3 pontos não colineares, pelo postulado da determinação, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Grande abraço, ótimos estudos e até mais, pessoal. Muito obrigado, valeu!